Boa noite, boa tarde, bom dia aos senhores, nossos amigos aí que nos acompanham aqui pelo Espaço Nakachov, Ferraz e Vasconcelos. Hoje, dia 21 de março, essa gostosa noite, esse início de noite fresquinho. O calor parece que está nos deixando. E para abrilhantar o nosso programa hoje, primeiro agradecer a Deus, ao senhor e à senhora que nos acompanha, trazermos aqui junto aí a vocês para estar nos falando tudo de educação. Agora está no SEDAI, é uma pessoa que eu tive o prazer de ser vereador junto, o diretor Everton. Boa noite, Everton, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto, obrigado pelo convite, primeiro podcast do ano. Aí sim. Espero voltar mais vezes. Já é um convite feito. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite pro Du, tá nos trabalhos, como é o nome do técnico? O Petri, Andrei, seu Natelso. Leleco acabou as férias, Leleco né? Tá de volta aí já também, voltou, né? Ao trabalho aí, tamo junto de novo. É um prazer imenso estar aqui, boa noite a todos que nos acompanham, tô vendo aqui pelo Facebook, já mandei o link pros amigos, a audiência tá subindo. E quem entrar depois tem a cerveja, né? Exatamente. Vamos lá. Hoje é dia. Obrigado de você ter aceito o nosso convite, Everton. É um prazer estar contigo aí. Agradecer também o seu Natelso, na pessoa dele, estender pro o seu Natelso, nosso diretor. O Petri, o Vandrei, o vereador Diego de Souza, o Dudo, Foto Ideal, o Leleco aqui, né? Tá bombando lá, né, Leleco, com Isso é muito bom. A Dani também, que precisou dar uma saidinha, a Dani da Educação. Enfim, o senhor e a senhora que nos acompanham do outro lado aí, um prazer estarmos aí nessa noite gostosa. E hoje é dia 21, né, Everton? E é dia da saúde, né, mundial da água, né? E da síndrome de Down, né? É isso mesmo, Exatamente, né? Dia 21, dia da síndrome de Down. Vamos lá, tem muita coisa para conversar aí e a gente vai estar agradecendo aí o pessoal que nos acompanha, que entra. A gente vai estar falando um pouquinho do começo aí, diretor. Vai falar da sua experiência de Ferraz, quantos anos, família, a senhora, sua mãe, que é pioneira na educação. Sim. Tivemos o prazer de saber aqui, Lelé, que foi a primeira secretária de educação, né, Du? Então a gente está com uma pessoa aqui que vai passar tudo para nós aí. Fica à vontade, suas apresentações, suas entradas aí, é com você. Bom, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui, divulgando o nosso trabalho. Como você bem disse, aproveitar também a oportunidade para dar um grande abraço, mandar um grande abraço para minha mãe, Dona Joana, bastante conhecida na cidade. Abraço, Dona Joana. Minha esposa, Elaine, que agora tá fazendo um curso nesse exato momento. Não sei se ela vai ter uma folguinha lá na palestra para poder acompanhar a gente. Meus filhos, o Diego, o Gustavo, meus irmãos, Machadão, também uma figura, né, aqui de Ferraz de Vasconcelos, da bola, né, futebol. Luiz, meu irmão, enfim, toda a família. E os amigos que estão acompanhando aqui, eu já vi alguns, ó, tem Bruno Zanqueta, Débora, que é professora junto comigo, seu Luiz Marcondes, vereador também, né? E nosso amigo, um abraço pro Marcondes aí. Adelmo Marques tá aqui também. Então, em nome dessas pessoas que eu citei aqui, Janaína Morena foi mãe de aluno, minha lá no Primorosa, nossa parceira. Fui diretor. Beijão, Janaína. Então, em nome dessas pessoas que eu citei aqui, desejar uma boa noite a todos. E vamos bater papo, vamos começar, vamos bater uma bola aqui. Fala um pouquinho aí da senhora, sua mãe, que nós não podemos deixar de falar do ícone da educação em Ferraz, né? Dona Joana. Fala um pouquinho aí dela. Bom, vamos começar lá do início. Sou de Ferraz de Vasconcelos, desde o meu nascimento, tenho 41 anos e vim para cá. Fui para Mogi para nascer, porque naquele tempo a gente não tinha aqui a facilidade da maternidade, então fui para Mogi, nasci e já vim direto para cá. E nesse período, sempre morando no mesmo lugar, ali na Avenida Dom Pedro II, com a minha mãe, com meu irmão, e a gente tem essa trajetória desde o início. A nossa criação sempre foi ali no miolo ali, que naquele tempo era a área central da cidade, agora já não é mais, né? O centro expandiu e ali se tornou bairro, agora é o bairro do Romanópolis. E a minha mãe, na trajetória da educação, sempre foi professora, né, da rede estadual, e depois ela ingressou no SESI. E nesse ingresso no SESI, quando o SESI veio, trouxe uma unidade para Ferraz de Vasconcelos. Então a minha mãe, ela tem um histórico de primeiras vezes. Ela foi a primeira diretora do SESI também,
E lá, se não me falham as contas aqui, ela ficou na direção, coordenação pedagógica, por 35 anos. Quantas gerações não passou pela mão dela, né? Exatamente, eu fui um deles. Sei. Nós três, né, os irmãos, fomos alunos de lá, estudamos por lá e passamos pelas mãos da minha mãe e tantas outras pessoas que às vezes, até hoje a gente encontra nos lugares aí, na cidade, na feira, no mercado, na farmácia, e aí eles comentam, nossa, filha da dona Joana foi minha professora, foi minha diretora. E tem um histórico maravilhoso na educação, ficou esse tempo todo no SESI, e se aposentou em 93, e em 93, eu lembro, eu já tinha 10 anos na época, 10 anos, foi feita uma homenagem para ela, um almoço, uma festa de despedida, e aí nesse dia o prefeito da época estava, que era o Zé Biruta, primeiro mandato do Zé. E aí eu lembro que quando ele foi dar a palavra dele, né, aquele pronunciamento, ele adiou a aposentadoria da minha mãe. Eu lembro as palavras até hoje. Ele falou, dona Joana, eu vou adiar um pouquinho a aposentadoria da senhora, porque a gente vai estabelecer na cidade a Secretaria da Educação e eu preciso da senhora para me ajudar lá a colocar as coisas para caminharem. E lá ela ficou na secretaria, ficou de 94 a 95, né, que foi a eleição. Depois, em 96, o Dema ganhou a eleição. Ela voltou para a aposentadoria dela para o descanso. Em 2000, Zé Biruta voltou. E aí ela voltou de novo, mas aí não na educação. Ela deu um tempo da educação e ela foi para coordenadoria do Fundo Social, junto com a esposa do Zé Biruta, a dona Neuza. E lá ela ficou os 4 anos do mandato atendendo a parte social da prefeitura junto com a dona Neuza. Ou seja, tem uma vida toda dedicada ao ensino, ao social, né? A cidade, né? E ajudou, é isso que eu gostaria de estar, né, reiterando. Ajudou muito lá nos primórdios, né? No início de tudo, ela ajudou Ferraz a dar um up, né? Sim, sim. Inclusive, um dos fatos que ela se orgulha muito, e a gente tem, cada filho tem em casa, é o livro da história de Ferraz. Um dos livros, tem alguns livros que falam da história de Ferraz, e num desses livros ela é citada também como a primeira turma de magistério formada na cidade, foi na batuta dela. Ela era professora de magistério também. Além de formar muitos cidadãos, né, nas salas de aula convencionais, ela também formou muitos professores como professora de magistério. Aquela época que professor era professor, né? Era outra história. Eu lembro que eu era moleque, quando foi morar um professor lá perto, acho que era o Koba, o Koya, não me recordo, um japonês. Para nós era uma estrela, era uma pessoa distinta, né? Então, aquela época era uma época de ouro, né? Que a educação tinha peso, valores, né? E eu, né, eu acompanhei todos esses movimentos. A gente está falando da dona Joana porque ela é uma pessoa que, além de vocês, né, tê-la como referência, a cidade também, né? Exatamente. Quando sai com ela na rua, numa feira, no mercado, com certeza ela não anda mais que meio metro sem que alguém não venha cumprimentá-la, né? Exatamente. E eu posso falar isso aí também, que a senhora, minha mãe, né, a costureira mais antiga da região, né? Na época ela costurava o pessoal de Mogi para cá, né? Todos vinham costurar com ela. Então, a gente sabe o peso. Hoje é uma pessoa já cansadinha, 80 anos, mas a gente sai com ela no mercado, eu só falo, mãe, disfarça, porque, ô, dona Domingos, aí quando vira, quem que é? Quem que é? Então é coisa já de pessoa já que, a minha né? mãe, Roberto, ela tem uma particularidade que é assim, se eu falar para ela assim, mãe, hoje eu encontrei o Roberto na rua e ele te conhece, mas Roberto, qual o sobrenome? De Souza. Pelo sobrenome ela lembra. Tá, você falar o sobrenome, legal, né? ela lembra. Que bacana, às vezes né? o primeiro nome ela não lembra, mas falou o sobrenome, ela... Hoje eu tive a oportunidade aí, o doutor Reginaldo, né? Mandar um abraço também para ele. E nós fomos lá no fórum lá da Barra Funda e eu sou muito bom de olhos, né? De observar. E aí tinha um rapaz lá fardado, lá, controle de acesso. Eu olhei para ele e falei, você é de Ferraz, né? O senhor lembrou de mim, então... Nome eu não lembro, não. O contrário, mas feição a gente acaba não esquecendo. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui nessa noite maravilhosa, aqui no Espaço Nakashov, Ferraz e Vasconcelos, com a nossa
equipe aqui, coordenada pelo seu Natelso, com apoio do vereador Diego de Souza, estamos tendo a honra de receber o Leleco também, pagode, né, Leleco? Tá pagodeiro, tá bom? Tá voando. Os homens estão com os couro firme, não? Logo ele tá estourando aí na... Que maravilhoso, Deus que abençoe você e seu grupo. Precisamos disso aí, né? As nossas músicas autênticas, Raiz. E nessa linha aí, deixar o convite para dona Joana. Sim. Próxima vez, nós estamos querendo resgatar. A gente está com um projeto aí de resgatar a história de Ferraz. Dessas famílias mais antigas, né? Que ajudou a dar esse up em Ferraz aí, a gente quer prestigiar. E nada melhor do que vir contar né? Cada um vai contar um pedacinho. Muito importante. Eu acho é muito bacana, né, o professor, o diretor? Vamos lá. O Nicolas, vereador Nicolas, está aqui. Esse é dos bão de copa, hein? Tá devendo a cerveja pra nós, hein? Tô esperando. Tá aqui, esperando, hein, Nicolas? Acabando aqui. Fica enrolando nós aí. Falando que você tá que nós vamos chegar aí. Nós vamos encostar, que a noite promete, hein? Vamos lá, tem mais alguém aí que em especial? Tem algo, ó. Fica à vontade. Graças a Deus, a educação, ela não falha, né? A educação é maravilhosa. Vem junto, né? Bastante gente da educação aqui, ó. Tem a Lídia, que é merendeira, depois a gente vai falar um pouquinho de merenda. Vamos falar de tudo, né? Porque o homem está coordenando o SEDAI, né? Uma grande surpresa. O senhor e para a senhora entender vida. Que é necessária, né? Para enriquecer, né? A Cida, trabalha comigo lá no SEDAI. Vamos lá. Vanessa Felício, professora. Érica, coordenadora. Bruna, diretora de escola. Juliane, professora. Educação em peso. Fabiana Zanqueta, aí sim, esposa do Xisto, tem bastante gente aqui. Vereador Diego de Souza, não dei um abraço pra ele aqui, não mandei um abraço pro Diego, meu parceiro. E ele hoje paga cerveja, né? Hoje tá tudo na conta dele. Tá na conta dele. Por isso que eu escolhi a sexta-feira. Sexta-feira fica sempre um chamativo, né? Vamos lá, Du, vai olhando isso aí, daqui a pouco a gente vai pegar um pouquinho agora do diretor Everton, vamos chamar o Du aí. Du, você vai falar daquele sorvete especial lá, que nós estamos com a galera lá, tem garganta gelada. Hoje só é gargantinha gelada, hein, Leleco? O Leleco gosta, tá aqui, ó. Olha o sorriso do menino, parece um porcelanato, hein, Roberto? E fala pra nós, por que nós estamos levando esse programa gostoso aí pro pessoal? Esse programa aqui, ó, tem o patrocínio da Mogi Fibra, né, Peter? Ô, Peter, garotinho, deixa aquele vídeo lá cair da Mogi Fibra, senão o Pix não chega, pai. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. É isso aí, ó. Você que tá precisando de uma internet legal, dá uma ligadinha no Mogi Fibra aí que você vai ter o melhor sinal aqui em Ferraz. Quer maratonar aquela série, ouvir aquele bom pagode, né não, moleque? Ouvir aquele é tudo agora nas plataformas digital, né? Daqui a pouco também, uma hora, você vai vir aqui pra falar sobre sobre o grupo aí. Vamos fazer um bate-papo bem... Vamos fazer um samba aqui. E agora eu vou falar lá da Munique Sorvete, né? Você que tá aí no calçadão de Ferraz aí, quer tomar um sorvete legal, quer aquela gargantinha gelada bacana, dá uma passadinha lá na Munique Sorvete, mandar um abraço pro meu amigo aí, o Elias, a Maria, a Simone, a Silmara, tá todo o time da Vitória lá. E daqui uns dias vai ter uma TV lá, viu, Roberto? Lá na Munique Sorvete, passando nós ao vivo. Vai ser ao vivo lá. Chique, que é importante, né? Não, pô, o cara vai comprar uma carne... que eu vou me candidatar. Que é isso, hein? O cara vai comprar uma carne lá na casa de carne sonho lá, pegar aquela picanha pra fazer aquele churrasco, vai ver a gente na telinha lá, ó. Vamos chegar. E é a família que trabalha, né? De família para família. De família para família. Também quero mandar um grande abraço lá pro pessoal da Casa de Carne Sonho, família Camargo aí, um abraço para todos aí. Também daqui uns dias vai estar aqui também com a gente aí, ó. Já promete aí a família Camargo, falando dos açougue, falando da trajetória de vida. E continuando falando de família, eu vou lá para a família do Primo Ceará, Mercado e Mercearia. Você que é da região do Castelo, aí da rua José Maria Claro, dá uma passadinha lá no Primo Ceará. É carne de qualidade, tem aquele hortifruti bem bacana, aquela
receita que você quer fazer, aquele bolo, quer pegar aquele apretexto aí, ó, você que tá aqui do ladinho, dá um pulinho lá no Primo Ceará. Bora então, Du. Obrigado aí. Vamos lá. Professor, diretor, né? Professor ficou pra trás, né? Não. O professor tá, É a raiz, né? tá aqui no coração. Mas eu passei pela direção escolar, mas a raiz é... O giz e a lousa não sai, né? Prevalece. Que legal. Vamos lá, vamos falar então um pouquinho aí da sua carreira. Com certeza se espelhou na senhora, sua mãe. Fala um pouquinho aí pra gente poder avançar também, com a sua experiência política, Sim. como que você entendeu a dinâmica. Fica à vontade aí, a gente vai Vamos lá. bater na bola. Bom, Roberto, eu sou funcionário público, assim como você, de carreira, há 22 anos. E esses 22 anos sempre aqui em Ferraz de Vasconcelos. Eu iniciei minha trajetória no funcionalismo em 2003 como auxiliar administrativo. Eu atuava na secretaria de uma escola. Tá aí também um dos motivos pela educação estar enraizada em mim, na minha trajetória. E a minha mãe, qual a importância da minha mãe e por que isso acabou me levando para a educação? Quando eu estudava meio período e minha mãe passava o dia inteiro na escola. Minha mãe às vezes entrava às 7 horas da manhã no SESI e saía, tinha um período noturno na época, que terminava às 8 e pouquinho. Então ela ficava... Não é igual hoje. Hoje, não vou nem dizer que é mais fácil nem que é mais difícil, mas é diferente. Antigamente, ela não tinha uma equipe gestora como tem hoje. Hoje o diretor ele tem um vice-diretor, ele tem um coordenador, às vezes ele tem... staff, né? Às vezes ele tem 2 coordenadores, dependendo do número de alunos matriculados. Naquele tempo não era só ela. Vice-diretor. Naquele tempo era ela e o pessoal do administrativo que ficava na secretaria. Então a parte pedagógica e administrativa era ela que fazia. E tudo na unha, né? Tudo na unha. Não tinha esse negócio de computador, portal, plataforma. E-mail. Máquina de escrever, era tudo mão, caderno e máquina de escrever. Quem tinha tecnologia da época era a máquina de escrever. E aí eu lembro que quando eu chegava da escola, eu morava ali na Dom Pedro, na casa dela, que ela mora até hoje. Hoje eu não tô mais lá, mas eu morava ali. E aí eu ia, que era coisa de metros à distância, eu ia pra escola pra ficar com ela. Pra não ficar sozinho em casa, eu ia pra ficar com ela. E aí o que ela fazia? Ela estendia um tapete perto da mesa dela ali, metia um livro de caligrafia pra mim e eu ficava ali escrevendo, fazendo caligrafia. E ela punha uma atividade pra me deixar intertido enquanto ela resolvia os problemas. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que eu passei infância, juventude, tudo dentro da escola. E aí, a minha primeira oportunidade de trabalho mais formal, com registro, que foi minha primeira aprovação e convocação de funcionalismo público, tava tudo certo, e olha como é o destino. Tava tudo certo que eu ia prestar serviço administrativo no SEDAI, nós vamos chegar lá, que naquela época era cozinha piloto. Só que quando eu me apresentei na cozinha piloto da época, houve algum equívoco de administrativo lá de quem estava na organização e falou, não é aqui que você vai ficar, porque aqui a gente já tem auxiliar administrativo. Aí me mandaram para a biblioteca, aqui na Sul de Menúcio. Cheguei na biblioteca, também não é. Eu falei, poxa. Aí ligaram para a Secretaria da Educação e falaram assim, não, tem uma vaga hoje Ralinha Abissanra, na época era Kaique. Tem uma vaga no Kaique, tá precisando de um funcionário lá, pede para ele ir para lá. E lá eu fui. Fiquei no Kaique por... Acho que 1 ano no Kaique. Não sei se cheguei a completar 1 ano. 2003, 2004. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, no Kaique. E aí foi na época que trocou a gestão. E quem assumiu a Secretaria de Esportes, acho que foi com o Jorge. Quem assumiu a Secretaria de Esportes foi o Inha, se eu não me engano. Foi o Inha que assumiu a Secretaria de Esportes. E nesse inteirinho, uma dessas idas e vindas da minha mãe na feira, num domingo, ela encontrou com o Inha na feira, e eles conversando. Inclusive, mandar um abraço pro Inha, que também tive a oportunidade de estar com ele na Câmara, né? E também nas campanhas políticas, uma grande referência. E aí, nessa conversando, ele perguntou como estavam as coisas e tal, e ele falou que estava, para minha mãe, que estava na Secretaria de Esportes. Poxa, meu filho acabou de iniciar a Faculdade de Educação Física, se de repente você precisar, ele está na prefeitura, está na Secretaria de uma escola. E aí ele falou, não, eu vou ver como é que tá o quadro lá, de repente se precisar de alguma coisa, se tiver um espaço, a gente vai... E aí... Passou uma semana, recebi uma ligação do RH para me apresentar lá no RH e que tinha alguma informação para mim. E quando eu fui, para minha surpresa, era um pedido do secretário da época, que era o Inha, para eu fazer parte da equipe. E aí fiquei na Secretaria de Esportes por algum tempo. Acho que fiquei até de 2005 a 2007. Fiquei 2 anos. Final de 2007, início de 2008, eu já tinha prestado concurso para professor. E aí eu
chamado no meu primeiro cargo de professor, e aí eu voltei para a Secretaria de Educação, mas agora como professor. Aí lá, nesse cargo de professor, eu fiquei por 3 anos, como professor na sala de aula, e aí acredito que pelo trabalho, pela forma de relacionamento com as pessoas, com os professores, né? Também. E aí, depois desses 3 anos, que é o que o nosso estatuto prevê, depois de 3 anos de docência em sala de aula, você já está apto, claro, tendo a formação específica, você já está apto para assumir um cargo de gestão. E eu fui convidado para ser vice-diretor de uma unidade escolar que, naquele tempo, era o Edforp 2, que hoje é Primorosa, Jorge do Nascimento. Inclusive, um grande abraço para Ana Jorge, que é filha da professora Ana Jorge, que dá o nome para nossa escola. E aí eu fui como vice-diretor do Primorosa, fiquei 1 ano como vice-diretor, o diretor foi convidado para uma outra unidade, aí teve uma eleição interna dentro da Secretaria de Educação, e onde, isso que eu me orgulho e fico muito feliz, a comunidade escolar que fez a eleição. Então, tinha uma coisa de baixo. Exatamente. De base, foi a minha primeira eleição. Vamos dizer assim, minha primeira eleição, que eu apresentei uma proposta para a comunidade escolar, veio um outro professor também apto para assumir a direção e também apresentou uma proposta. Aí a gente, né, fez as apresentações, abriu-se a votação e a comunidade me escolheu. E lá eu fiquei por 10 anos. Foram 10 anos na direção da mesma escola. E foi o que eu falei, né, a questão do passo a passo da minha mãe. Minha mãe foi a primeira diretora do SESI. Eu não fui o primeiro diretor do Primorosa, mas eu ingressei na gestão quando o Primorosa inaugurou. Só que eu não consegui chegar no recorde da minha mãe, que é quase inchegável, né? Nem sei se existe essa palavra, 35 anos. Eu consegui ficar por 10 anos. É impossível. Pra gente nós que somos meros mortais, é difícil. Então eu fiquei lá por 10 anos. E aí o bichinho da política mexeu. Né? Cutucou. Que aí que vem uma nova história, uma nova etapa, uma mudança. Mas só te cobrando aí um fato que te marcou muito como professor, como diretor, uma coisa que você traz especial. Eu fiquei 35 anos na polícia, tem algumas coisas que eu vou levar para a posteridade, entendeu? Uma coisa que te marcou muito. Cara, o que me marca nessa trajetória toda, e principalmente falando em gestão escolar, Ferraz tentou por algumas vezes, de forma própria. A gente tem alguns programas de governo estadual, governo federal, que não chegam perto do que foi tentado fazer na educação quando se diz respeito à educação integral. Tiveram várias tentativas. A gestão maior, né, dos prefeitos. Houve uma tentativa na gestão do Jorge de trazer a educação de período integral para a cidade. Eu participei do primeiro ano, foi 2009. Acho que foi 2009. Depois trocou a gestão, veio o Filó, também tentou-se. Então, assim, eu fui talvez o único, ou deve ter mais um ou outro, que teve esse prazer e, em alguns momentos, desprazer por conta de algumas falhas que são normais em processos de adaptação. Eu posso dizer que eu fui o único professor, ou talvez um dos únicos professores, que passou por todo esse período de educação integral. Então, assim, hoje, tudo que foi feito em relação à educação integral, que foi tentado dentro do município, eu tive a oportunidade de acompanhar tudo. Parte também. Fui como professor, fui como vice-diretor e fui como diretor de escola. Então, assim, eu acho que isso me capacitou e me deu muita experiência. Hoje eu consigo dizer que eu tenho, assim, condições de discutir o assunto. Que hoje é um assunto, falando em educação, hoje é um assunto muito delicado. Muitas pessoas querem, pensam e tentam trazer para vários municípios, e até mesmo de forma macro, falando em estado e federação, eles tentam trazer a educação integral para as escolas, mas é muito difícil. Não é uma coisa simples. Não é simplesmente você colocar a criança ou o jovem dentro de uma escola durante 7, 8 horas e aí. Tá resolvido. Então, assim, eu tenho... Isso marcou. Foram momentos, para mim, esse período todo de educação integral na cidade, foram períodos onde eu vi situações que a gente teve êxito, nossa, deu certo, foi maravilhoso. Mas também teve aquela situação de falar assim, nossa, que coisa que nós estamos fazendo, a gente está no caminho errado. Por que a gente está fazendo isso? Então, isso é uma das coisas que me marcou e me deu condições de chegar a evoluir como profissional, como funcionário público. Abriu sua cabeça, expandiu. Exatamente, isso foi o que me marcou. E um fato, não nessa linha aí, negativo, de não ter conseguido implementar
Também. escola. Também. Porque é uma realidade hoje, Sim. né? Eu acredito que a maioria dos municípios, eles brigam por isso aí. Sim. Né? Porque complementaria de uma maneira bem tranquila, né? Para a família, para a própria educação e para a grade escolar, Exatamente, né? Roberto, você falou tudo. Quando a gente fala de educação, muitas vezes a gente pensa e olha de fora e entende que a educação é só responsabilidade do governo, é só responsabilidade do professor, é só responsabilidade da máquina pública, e não é. Começa a gente em casa, esquece de um pilar muito importante que vem sendo distanciado dia a dia da educação, que é a família. Como você falou, o exemplo de antigamente, o valor do professor. Eu não digo o valor financeiro do professor, porque hoje, se você for comparar, até por condições financeiras e econômicas, claro, hoje o professor ele recebe até mais do que antigamente, mas o valor da presença do professor e da função do professor hoje não é a mesma coisa. Era uma coisa que impagável, né? A riqueza que era tratado um professor, né? Era um mestre, né? Que aí a gente volta como exemplo da minha mãe, que hoje você vê que, nossa, 40, 50 anos se passaram e você vê pessoas que hoje têm seus filhos, seus netos, que quando vem a minha mãe, você vê no olhar que é um sentimento de respeito, de gratidão por tudo que foi feito. E hoje, infelizmente, a gente percebe muitos professores, até funcionários, que se dedicam, se esforçam, às vezes ficam doentes para tentar fazer com que a educação, com que a máquina gire, e a gente não vê essa reciprocidade por parte de algumas famílias. O retorno. Então é muito ainda a base de tudo, a educação, né? A gente está perdendo um pouco da mão da educação, né? Sim. Isso aí eu acho que compromete muito. Mas vamos lá, Du, você mandar mais uns abraços? Fica aqui? À vontade, aqui é você que manda. Roberto Gonçalves foi meu coordenador, aí sim, vice-diretor, se tornou diretor e hoje é supervisor junto comigo. E aí que tá um fato importante também. Mais uma coisa que marca a trajetória, a carreira da gente é isso. O Roberto começou, eu era vice-diretor, ele era professor na escola, no Primorosa, depois eu me tornei diretor, convidei ele para ser meu coordenador, depois ele veio para ser meu vice-diretor, e aí eu falei para ele, amigão, ou você vai pegar meu lugar ou você vai ser diretor em outra escola. Ele falou, não, e aí ele foi para outra escola e virou diretor e hoje é supervisor de ensino. Então isso é muito importante. Ascendeu na carreira. Exatamente, aquela coisa que a gente tem enquanto professor, que é o princípio básico da educação, você passar o conhecimento, não guardar. E é muito gostoso, como ser humano, você sempre poder ele é um grande exemplo disso. Passando, né? Vamos lá, fica à vontade. A Kate também está aqui acompanhando a gente trabalha na prefeitura, no RH, grande abraço para a Kate, tem a Luana, que acho que é mãe de aluno também. Eu não sou tão bom como a minha mãe de guardar nomes. O Fofão também foi vereador. Um abraço pro tá mandando Josuel, um abraço para você, Josuel. Quem mais tá aqui? Conhece a Karen, Leleco? Tá de olho. Ó, tá de olho, sei lá, vai querer estar um perdido. Meu irmão tá aqui, Luiz Fernando. Abraço para ele. Machadão já mandou um oi aqui também. Dora, mãe de aluno. Flávia Samira, professora. Tem bastante gente aqui. E, mais uma vez, agradecer o pessoal da educação, que nesse meu retorno agora, fiquei 5 anos distante não, perto, mas exercendo outra função, e eles me acolheram super bem nesse meu retorno. Vamos falar agora do que a gente gosta de falar, né? Falando um pouquinho da senhora sua mãe, com muito respeito, né? Dona Joana. Falamos aí da sua experiência em sala de aula, como diretor e como gestor de educação. Vamos falar um pouco do SEDAI, depois vamos falar o que a gente gosta de política, né? Vamos lá falar um pouquinho do SEDAI. Como que está sendo essa nova experiência, os desafios, o que você esperava, o que você entendeu da dinâmica aí? Puxa, Roberto, na verdade, eu não esperava, sabe? Foi uma missão que foi atribuída a mim. Eu realmente, de fato, depois das eleições do ano passado, eu decidi por conta própria que eu precisava retornar para a educação. Fiquei 2 anos na Secretaria de Esportes, mas adoro o esporte, é a minha formação, sou professor de educação física também, adoro o esporte, mas a educação, tendo a possibilidade de estar na educação... Tá no DNA. Tá no DNA, não tem jeito. E aí, pós-eleições, eu conversei com a prefeita, houve sim o convite do retorno para a coordenação da Secretaria de Esportes, mas conversando, a gente se entendeu e aí a gente viu uma possibilidade de eu retornar para a educação como supervisor de ensino, que é uma função dentro da educação que eu ainda não tinha exercido,
E aí eu queria experimentar Um desafio, né? desafio de ser supervisor. E aí, conversando com a prefeita, a gente conversou com a secretária Paula, mandar um grande abraço para Paula, também fazendo um ótimo trabalho frente à secretaria. E aí eu retornei para a educação. Fiquei 15 dias na supervisão, me apropriando, pegando, conversando com os colegas para pegar a prática, né? Retomar de onde eu parei quando eu saí da educação. E aí fui chamado para conversar com a prefeita, com a própria Paula. A equipe dela, né? E aí ela entendeu que precisava de uma pessoa nova no SEDAI, né, para coordenar os trabalhos dentro do departamento. E eu fiquei assustado, mas é aquela coisa, Roberto, quando a gente passa pela mudança, é inevitável que você se assuste, é inevitável que você às vezes tenha até um receio, medo. A gente sabe a importância e o tamanho que é o SEDAI. O choque é inevitável. Né? O SEDAI hoje... Mas o desafio é maior, né? E assim, como funcionário público, 22 anos prestando serviço para a população em Ferraz de Vasconcelos. Eu tenho 41 anos, relativamente jovem ainda. E aí eu falei, não, eu vou encarar esse desafio, porque é uma oportunidade que a prefeita está me dando de um novo desafio, uma vivência nova, uma experiência nova, uma função diferente. E que também está correlacionada com a educação, né? Diz muito, né? E aí, mais para frente, a gente vai falar de política, e a gente sabe que, para nós políticos, quanto mais a gente tiver de entendimento da máquina pública, dos departamentos, como funciona, e assim, essa área de compras, contratos, licitações, fornecimento, lidar com fornecedor, eu nunca tinha tido essa experiência. A gente tem um pouquinho dessa experiência na escola, mas é muito pouco, nem se compara a você cuidar da alimentação de 22 mil crianças. Quanto que é ali, mais ou menos, a sua responsabilidade enquanto gestor, financeiramente? Coisa de... milhões, né? Milhões. Coisa que você olha ali e você fala, meu Deus do céu, são milhões. Assim, vamos dizer aí, base de 9, 10, 12 milhões. É coisa... Muita responsabilidade. E eu ainda tô me apropriando, tô pegando muita experiência com a Paula. A Ana Jorge é espetacular, sabe? Aquela coisa assim, o amparo que elas estão dando, no sentido de um documento que eu desconheço, um contrato que eu desconheço, precisa responder um questionamento do Ministério Público, de repente, precisa responder um questionamento que vem da Secretaria de Administração. Uma licitação, como está uma nota fiscal, exato, chegou. São coisas que eu estou aprendendo. São desafios, você disse, jovem, e isso aí enriquece muito seu currículo, né? Exatamente. Porque amanhã, quando você estiver em outro setor, você já absorveu e alguma coisa daquilo ali você leva para uma nova função. Exatamente. Mas assim, tá no começo, é aquela coisa, né? O começo, não dorme, né? Será que deu certo? Aí vem o fornecedor que te liga, poxa, mas a nota tal já subiu para pagamento, caramba, como é que eu faço para pesquisar, para saber? Aí agora outra coisa que o sistema interno da prefeitura, o CONAN, que eu não dominava, agora eu tô aprendendo a mexer. Tem o Thiago também, que é do Almoxarifado. Eu falo para ele é pequeno só no tamanho, mas na competência e na condição de ensinar a gente na gestão, é um monstro também, tá me ensinando muito. E aquela coisa, a humildade de aprender. De aprender, e também tem uma coisa, comprometimento. Você não sabe efetivamente como funciona, mas vai se dedicar com tanta voracidade, com tanto empenho, que daqui a pouco você tá experto, né? Sim, então não tem dificuldade. Mas tá gostoso, eu tô gostando da experiência. E é uma coisa prazerosa, né? Porque você alimenta todas as creches, alimenta toda a rede, né? Toda a rede. Melhorando, toda né? a rede. Quanto mais você tem uma ideia assim de qual o número de alimentação por dia? Roberto, é muita. Coisa fora do comum. Vamos imaginar que são 22 mil alunos por dia que se alimentam. Tem período da manhã, período da tarde. É monstruoso. É uma coisa. É monstruoso. Pra gente que está acostumado com a família, com os amigos, escola, que assim, na escola eu recebia lá, de repente, que era o SEDAI que entregava pra gente. Não, o SEDAI entregou na escola. Um caminhãozinho. Eu lá conferi, um caminhãozinho, sei lá, 10, 12 pacotes de arroz, 20 pacotinhos de feijão, fruta, 12 quilos de carne. Eu tô falando aqui, quando eu vou mandar para uma escola, eu vou mandar, sei lá, 35 quilos de frango, 20 quilos de peixe, não sei quantos quilos de carne. E aí no montante, isso daí, quando você vai ver, deu 700 quilos.
E a responsabilidade é muito grande. Você Responsabilidade. trabalha com produtos perecíveis, altamente perecíveis. Exatamente. Aí você Tem que ter muita responsabilidade. É um comprometimento muito gostoso. E aí você tem a parte estrutural, que de repente, o final de semana é o período de maior tensão para mim, porque Pode dar geralmente problema. os problemas acontecem nas escolas Final de de semana. segunda-feira. E aí quando você chega na escola, só que mais uma vez, fazendo a relação entre escola e SEDAI. Quando eu chegava na E escola... equipe, né? Que é muito importante. Exatamente. Eu chegava na escola, às vezes, deu um problema na escola ali, um freezer que deu pau, uma lâmpada que queimou. Uma coisa Agora, que você tem condições de estar resolvendo. coisa rápida, você ali rapidinho você resolve. Agora no SEDAI, Aí para aí tudo. você tem que controlar todas, a gente cuida lá, são 166 merendeiras, então de repente uma merendeira ficou doente, o quadro está Tem que reduzido, repor. você precisa repor, você tem que remanejar uma de uma unidade De um para setor outra. pro outro. É dinâmico ao extremo, Roberto. Você não para um minuto. Eu entro lá às 7 da manhã e fico até às 4 o tempo inteiro E é um preocupado e aprendizado resolvendo. e outra, essa facilidade que já tem com a educação, isso já te traz para esse mundo, Foi né? exatamente o que eu falei para a equipe quando eu cheguei. Inclusive, mandar um abraço para toda a equipe do SEDAI que vem me dando o apoio. Eles já estavam lá. Como eu falei para eles, vocês já estão aqui, eu estou chegando. Vocês têm o know-how conhecimento da coisa, rotina, eu não tenho, então eu vou precisar muito de vocês. E eles me acolheram super bem. Agradecer a Bárbara, tem as nutricionistas, tem uma equipe de nutricionistas excelente, uma equipe técnica, então isso é muito importante. Como eu sempre falo para elas, vocês são as técnicas. Eu cuido do administrativo, cuido do fornecedor, cuido do bem-estar do vai e vem, equipe, da né? entrega, do recebimento. Agora, jamais vou querer entender mais do que vocês, do que... Tô aqui para aprender. Exatamente. Então, a gente tem a Cat, eu sou ruim de nome, mas nós temos a Cat, a Beth, que está lá desde Do do início. início, me acompanhava enquanto eu era diretor. Tem a Fran e tem a Indy. São essas 4. Além disso, eu tenho a Regiane, que dá assistência lá para elas na parte administrativa, de fazer controle de cardápio, controle de estoque. A gente tem o Bira, que também é o responsável técnico pelos produtos que chegam. A gente tem a Cris, que cuida do administrativo. A gente tem a Ana, que é a estagiária. Eu prometi que ia lembrar de todo mundo. Vai lá. A gente tem a Cida, que faz todo o acompanhamento e me ajuda com as liberações de pagamento do pessoal. Então, se tiver alguma dificuldade de pagamento, a Cida está ali para me dar um apoio, para me orientar. Não, tá errado aqui, você precisa corrigir dessa forma. A gente tem o seu Abécio, que cuida da limpeza. Tem a Lídia, que cuida da O homem limpeza tá com a também. cabeça boa, hein? Esse é o verdadeiro Esqueci líder. mais né? alguém? E tem os meninos da entrega lá. E os meninos da entrega são os terceirizados, mas tem 2 Vinícius, tem o Henrique, tem o Jefferson e tem o Matheus. E tem o Dilo, que às vezes dá um suporte para nós. Acho que é isso. Tá e tem a bom. Cimeia, hein? Tem a Cimeia. A Cimeia todo mundo conhece. Dentro da prefeitura, Chegou, a né? Cimeia Mas é é antiga. por isso que o Chico Anísio criou aquele bordão, né? Que hora que é a merenda? Aquela que é merece. Vamos tomar uma água, deixar o diretor Everton descansar um pouquinho aí, mandar posteriormente os abraços e vamos honrar o cachê do nosso amigo Du aí. É com você, isso aí. Du. Fala um pouquinho, solta a voz aí, filho. Ô, Peter, vamos falar da Cesta Básica Fraterno, lá do meu amigo Everton. Porque, ó, já veio aqui, ó, o vereador Everton Inha. Agora veio o diretor Everton. Só tá faltando o Everton da Cesta Básica, meu patrão. Aê, você que tá precisando de uma cesta básica de qualidade, procure a Fraterno Cesta Básica. Essa daí é do meu amigo Everton da Cesta Básica Fraterno. Eu falei é de Cesta Básica, é Fraterno. Também agora, Peter, eu quero falar também lá do pessoal lá da Foto Ideal lá, que eu não posso deixar de falar, senão o time da Vitória lá me cobra, né? Você que vai fazer uma festa aí, ó, tá precisando de um fotógrafo, um garçom, um churrasqueiro, um barman, um cozinheiro, som, iluminação, pode mandar, entra nesse contato aí, 9607 18 126, Foto Ideal desde 1960, ali na 15 de novembro, número 338, bem no coração da cidade. Ô, meu amigo, e se o cara tiver lá, a pessoa tiver, a senhora, aquele foi bater aquele futebol lá no final de semana e a unha encravou. Onde que ele vai? Aí é fácil, aí vamos lá na Mitico, né? Lá na Mitico, mandar um abraço aí pro Podologia Mitico, lá do meu amigo Dilson, que aí, ó, ali na 15 de novembro, ali em frente ali do Foto Ideal, ali na Podologia Mitico. O telefone, pode anotar o telefone aí, é o 4679-4572. Podologia Mitico, Edilson.
Ô, Um Du, abraço. deixa eu te falar. Fala aí. Tô um pouquinho com dor aqui, joelho ruim. Aí tem Ele jeito. vai aonde? Tem Aí- jeito? Lógico que tem jeito. Mas Ela- tem mesmo? Lógico que tem. A melhor clínica de Ferraz. Vital Forma. É, a Vital Forma é lá na rua Floriano Peixoto. O número é o 214, ali na Vila Romanópolis. E vou mandar o WhatsApp para as meninas, que lá é Tem completo. estética também. É, lá é completo, papai. É clínica de primeiro mundo. Muito bonito. É, a doutora Rosália lá, ó, capricha lá no atendimento, viu? Ó, vou mandar o WhatsApp, meninas. Pega o papel, pega a caneta, o celularzinho aí, ó. E pode falar pro maridão que agora você achou a clínica certa. É o 11 94 459 3508. Vital Forma. É, agenda seu horário lá, viu? Vamos lá, Du. A gente volta já já com você. É isso aí, valeu, Roberto. Toma uma água e daqui a pouco a gente faz valer seu cachê aí. Diretor Everton, a gente continua aqui nesse papo gostoso, né? Esse mês é o Dia Mundial da Água, né? Dia da água. É, quem que vive sem água, né? E que esse calor, e ainda mais aquelas águas verdinhas, engarrapadas, né? Ainda, Leco? Fica show, né? E também, né, o Dia Mundial que se volta aí a atenção para síndrome de Down, né? É isso mesmo, né, Everton? Então vamos lá. Aqui uma saudação especial à água, né? Quem que vive sem ela, né, Isso aí, ó. diretor? Vamos lá. Água. E a gente tá aqui batendo um papo gostoso aqui com o nosso amigo diretor Everton. Tive o prazer de acompanhá-lo lá na nossa passagem aí na Câmara. Um cara competente, um cara novo, raiz de Ferraz, né? A gente tá com poucas famílias, né? Tá diminuindo, né, Roberto? Diminuiu, né? Esse pessoal, eles estão migrando para outras cidades, né? Porque você acha que Ferraz está perdendo um pouco da sua essência? Como que você tem a visão do seu prisma? Eu tenho, assim, até brinco bastante com a minha esposa. Minha esposa não é daqui, ela é de São Paulo. E quando eu me casei, eu fui me aventurar em São Paulo. Eu fiquei 7, 8 anos ali em Itaquera. E aí, insistindo, querendo voltar, sentindo falta e tal. E um dos motivos que eu falava pra ela, eu quero voltar porque eu não gosto daqui, que eu vou no mercado, eu não conheço ninguém, eu não conheço o caixa que tá me Não atendendo. tá à vontade, não, né? Não gosto. Eu ando no bairro, não conheço as pessoas. Deslocado. Então eu quero voltar por conta disso. Só que quando eu voltei, e eu que não fiquei muito tempo fora, e mesmo estando fora, continuei trabalhando aqui, minha mãe aqui, todo mundo aqui. E quando eu voltei, Roberto, não é que eu senti falta disso também? Porque mesmo indo no Chibata, por exemplo, que já foi Compre Bem, já foi Cibus, já foi Tudo quanto é coisa, mercado. A gente entrava ali e conhecia todo mundo. E mesmo ali, que era praticamente o mercado vizinho da minha casa, que eu ia todo dia à tarde comprar pão, ainda a gente passa hoje por lá e às vezes é difícil você encontrar um conhecido. Ou seja, estão vindo muitas pessoas de fora para cá, para dentro de Ferraz, e tem muita gente indo embora. Por exemplo, tenho amigos meus que nasceram aqui, que viveram aqui, os pais são daqui, que os pais optaram depois da aposentadoria, depois que foram pro interior, vai para Guararema, vai para Biritiba, vai para praia. Então, assim, tá tendo essa troca. Eu sinto isso, tá tendo essa troca. O pessoal antigo tá indo embora e tá vindo pessoas de fora. Isso é bom, é importante, faz parte. Oxigena, mas a gente que trazer o jovem, né? Sempre daqui, que viveu aqui. Essas raízes, né? A gente sente falta. Das famílias tradicionais. E é isso aí, né? A gente tá aqui com o diretor Everton nesse bate-papo gostoso e agora nós vamos entrar no que a gente gosta, né? Política. Vamos falar um pouquinho. E tem bastante gente na sintonia essa noite de sexta-feira, viu? Eu até falei, poxa, sexta-feira... Sabe quem tá aqui? Largaram o suco verde lá, né? Na verdinha, sabe quem não foi pra balada e tá te assistindo, Roberto? O Pedrão, seu amigo Pedrão. Aí um abraço pra ele. O Pedro Loureiro, um abraço pra ele. Mandar um abraço pro Robson Nunes. Robson Nunes, professor, meu. Alfredo tá aqui também. O time dois, fica à vontade. A gente tem um grupo de amigos, maioria professores, depois foi ingressando novas pessoas, inclusive semana que vem tem. A gente criou um grupo, Roberto, falando em raiz, né? Que isso aí esperamos que perdure e que novas gerações deem continuidade. A gente criou um grupo de amigos que gosta de tomar uma cervejinha de vez em quando. E, coincidentemente, a gente se encontrava às sextas-feiras depois do trabalho. E aí, numa sexta-feira qualquer, a gente viu que era a última sexta-feira do mês.
E aí a gente falou, pô, vamos marcar toda a última sexta-feira do mês, a gente vai num bar, num restaurante qualquer, depois do trabalho, toma uma cerveja, Happy tá hour. tudo certo. E começamos. E foi a última sexta do mês de janeiro, depois de fevereiro, depois de março, E nessa brincadeira, Sexta-feira, hein, Lelé? as mulheres, as esposas começaram a entender que era um grupo só de amigos, que eram todas as últimas sextas. E aí eu não me lembro, quem vai poder falar aqui é o Alfredo, ou se o Brunão aparecer, ele vai poder falar se foi essa a condição. Mas aí a gente passou de tomar essas cervejas e bater papo nos lugares externos, e aí a gente começou a eleger a cada mês a casa de um de nós. Aí fica bacana. Então, por exemplo, Prestigiar a família. última sexta... Não, mas não pode ter, é só Só os amigos. os amigos. Então, Então a mulherada deve ter feito virou um grupo muito, muito organizado. muito Hoje fechado. tem, para você entrar, por exemplo, eu quero que o Du faça parte do grupo. Eu não posso simplesmente levar o Du na Tem última que ter sexta. uma votação. Tem uma votação, tem que a gente passar coloca o nome. Ó, o Du, quem Geralmente aprova, os chatos não são Não são aprovados. Aqueles não são aprovados. caras. E aí, o que acontece, Roberto? Tem uma, não grande, mas tem uma rotatividade que quem não se adapta É exclusivo. naturalmente, O cara sai na o manhã. cara já vai saindo. Por quê? Porque tem mensalidade. Tem Por que toda que- uma dinâmica. Por que tem né? mensalidade? Aquela também, você quer beber uma Heineken, só leva Itaipava. Isso, acabou tudo isso aí, Dudu. Acabou tudo isso aí. Já é Por que, escorraçado. por que da mensalidade, Roberto? Porque agora, mês de março, a gente falou da água, falou da síndrome de Down, o mês das mulheres, é o mês de aniversário da última sexta também. Aí Já pode fica colocar aí chique. pro ano que vem. O mês de aniversário da última sexta, e aí a gente elegeu, a minha casa é o dia, o o aniversário, o point do aniversário. E aí por que a gente contribui com a mensalidade? Porque nesse mês de aniversário, ninguém põe a mão no bolso. A gente vai juntando dinheiro o ano inteiro, as E mensalidades. funciona, né? Funciona, porque todo Porque mundo se tá tem engajado. organização, tá se tem organizadinho. comprometimento. E aí, assim, vai ser mais bacana o cardápio. É o chopp. E é só aquela trupe lá, só o pessoal. Só o pessoal. Não entra a família. Nós somos em 16, Meu pai, 16 é a mulherada membros dos hoje. caras aí. É quase uma câmara. Nós somos em Dorme de 16 membros. calçadinho. Tem Sim. presidente, tem tesoureiro. Só não tem as comissões ainda. Daqui a pouco Daqui a tem, pouco né? vai ter. Ei, meu pai. E aí é chopp e a carne. E aí a gente compra todo ano a camisa, manda fazer a camisa comemorativa do ano. Caneca. Esse já é o 8º ano. que legal. Caneca. Caneca. Top, coisa já fina. fizeram. Então, esse no mês de aniversário, a última sexta, ninguém põe a mão no bolso, porque a gente vai contribuindo mês a mês. Pra chegar Pra nesse chegar e botar mês uma festa. já tá Tem um membro aí que tá do grupo que tá prometendo um pagode. Ah, não. Será Cara vai que Não sei tem? se não sei se é o jeito mania. Vai esticar os coros lá? Aí sim. Mas é bacana. Então, em nome do Robson, do Um abraço Alfredo, para tá assistindo, o pessoal toda da a última sexta. turma aí, um abraço para todos eles, é muito legal. Quando eu terminei minha faculdade, um pessoal até começou a organizar, mas o pessoal era muito esparso, muito longe. E aí já era um pessoal meio envelhecido, acabou não dando certo. A Flávia Mas é muito Samira bacana. também tá por aí. Flávia Samira, professora. Aqui a gente vai estar falando aí. A Armelinda Armelindo. Zé. Armelindo. Armelindo Zete. É fã do Zete, goleiro, esse aí. É? É, o nome do São Zete é Paulino, Armelindo, né? Por que será, né? Que... São Paulino, então. Paulino. Putz. Tá bom, vamos lá. Tá certo. Estamos aqui do Lelê, um abraço pra nosso. você, Lelê, Vou dar um diretor. abraço também pro meu amigo aí, o Ivan. Volta. O Ivan São Paulino. Hoje nós tivemos aí. Ô, Ivan, mandei lá um parabéns lá, mas não era que era seu aniversário, não, pô. Era um outro parabéns que deixa pra outra hora nós faz. Você que é meu amigo aí. Um forte abraço. Vamos lá. O pessoal cobrou aí, então vamos falar aqui. Vocês vão. Vamos falar da rapaziada que tá aí, né? Rita Moura, Janaína, Eliane João, Loureiro. Ivan Rocha, Flávia Samira, Juvaneide Almeida, Alexandre Lelé, né? Aí, ó. É o homem aí. A A Cris, Rita Moura. Rita Moura. Uma galera bem bacana. Tá aqui, Roberto. Vai lá. Ó, só falei, nós temos 20 servidores no SEDAI e eu só errei um. Só quer dizer, errei não. Deixei de falar um, que é o Ale. O Ale cuida do transporte e do fornecimento para Um abraço pra ele Me aí. lembraram aqui, esqueci do... Sem ele, o alimento não chega. Exato. Não. Bom, mas o senhor também tá com quantos gigas também na memória? O senhor tá bem, Lembrou quase diretor, todo tá bem. mundo, né, Du? É isso aí. Estamos aqui do Espaço Nakashov. Diga. Vamos lá, o pessoal tá cobrando aqui o staff aí, que o homem foi vereador, tá na política, o pessoal quer falar de política. Fala da experiência, as suas pretensões, como que tá a Cara, rua, Roberto, o momento político. Fala aí, solta a a voz. política, como eu falei para você, durante esse meu período na educação, a política acabou entrando
na minha trajetória, entrando no meu caminho, de uma forma bem natural. Como diretor de escola, e uma das maiores escolas da cidade, e também naquele período, quando eu assumi, era uma escola de muita visibilidade, que era uma escola nova, que tinha recém-inaugurado, era uma promessa, a gente sabe dos problemas que a gente tinha, que era uma promessa que ia ter piscina, ia ter teatro, ia ter isso, ia ter aquilo, e a gente sabe tudo o que aconteceu, ou melhor, tudo que não aconteceu naquela época, e isso trouxe os holofotes para dentro da escola. Então, tudo que era evento da cidade acontecia lá. Era uma entrega de uniforme para as crianças, era lá. Era uma entrega de carteirinha, não sei do que, era lá. Era uma formação de professores. Lá. Então, eu comecei a ter contato com figuras políticas. E eu via as pessoas. Eu via prefeito sempre, eu via secretário sempre, eu via vereador sempre. O mundo político começou a aparecer. E aí você vai tomando gosto, vai conhecendo. E nesse período também, eu sempre costumei fazer enquanto fui gestor, eu sempre costumei, até pelo exemplo da minha mãe, fazer uma gestão que integrasse a comunidade escolar. Nunca a escola ficou fechada para a comunidade. O que é muito importante. Isso aí eu sempre dizia para a minha equipe. Princípio básico da educação. Escola é da população, é da comunidade, não é nossa. Então, eu sempre achei muito bonito o que a gente lia nos livros, nas formações, nos cursos, que é gestão democrática, a escola é de todos. Só que aí quando você chegava na escola, a escola estava com o portão fechado, e pro pai entrar na escola ele tinha que pedir autorização, tinha que ir não sei o quê, tinha que pedir, assinar não sei o quê, e não tinha acesso. Às vezes, pro professor falar com o diretor, era um parto, porque o diretor colocava lá em reunião e trancava a porta. Então eu falei, não, comigo não vai ser dessa forma. Eu quero, de fato, fazer uma gestão democrática. Pra vocês terem uma ideia, enquanto fui diretor, eu comecei a implantar, a escola evoluiu, os espaços foram sendo melhorados, a gente só ficou para trás com a piscina, mas teatro teve, finalizou, quadra, virou um ginásio, a gente fez um baita de um mutirão lá para fazer uma pintura de qualidade no ginásio da escola. Isso começou a atrair o interesse da população em participar. E aí eu comecei a implantar dentro da escola projetos. Então, por exemplo, o ginásio da escola, um baita ginásio daquele tamanho, era um desperdício eu deixar ele funcionando só em período de aula. Eu comecei a abrir aos poucos para a comunidade. Então vinha uma igreja. Diretor, como é que faz para utilizar o espaço? Vai fazer um ofício, tal, bonitinho. Comecei com um grupo, depois foi outro. Isso dá trabalho, porque às vezes você confia num grupo e aí você chega no outro dia, de manhã na escola, o pessoal da limpeza vai lá e vê que tem latinha de cerveja, tem bituca de cigarro. Então, isso também é educação. Eu reunia o grupo. Não pode. Pessoal, não pode, a gente está no ambiente escolar. Também gosto de tomar uma cervejinha, também gosto de futebol, mas aqui não pode. Misturar. Acabou o futebol, você sai, vai pro seu bar, vai pra casa, vai em algum lugar, faz a sua, que hoje eles chamam de resenha, né? Faz a sua resenha, mas aqui dentro não pode. Demorou um tempo, Roberto, mas enfim. Quando eu consegui deixar tudo redondinho, e eu deixei a escola, eu deixei com 14 grupos ativos, utilizando a quadra, que não me davam um trabalho com briga, com bebida, com cigarro, com nada. Ajudava a conservar, a cuidar. Iluminação. Tem um fato que marcou esses projetos. A gente teve um grande problema com iluminação. E eu tinha um grupo de WhatsApp com essas pessoas. Eu juntei todo mundo e falei, pessoal, a quadra tem o sistema de iluminação natural, as telhas transparentes. Eu uso a quadra da escola das 7 às 4 da tarde, às 7 às 5 da tarde. A iluminação natural vai me atender, vocês usam à noite. O que nós podemos fazer? Não, peraí. Cada um ajudou com um pouquinho. Eu sou eletricista, eu faço. Eu tenho fio, Fizeram um mutirão, iluminaram toda a quadra. Então, isso começou a trazer a população para dentro da escola. Coloquei projeto de dança, projeto de zumba, projeto de ginástica, projeto com as mães. Fiz casamento dentro da escola. Terceira idade, Tudo. Fiz aniversário de criança. A mãe chegou para mim e falou assim, diretor, quero fazer a festinha da minha filha, mas em casa é muito pequeno e tal. Queria fazer num espaço. Você tem um espaço para indicar? Eu falei, vem cá, mãe. Eu falei, tem esse espaço aqui que é o teatro, tem esse espaço aqui que é o ginásio, tem esse espaço aqui que é o pátio. Atende você? Nossa, atende, claro. Então é seu. A gente vai fazer tudo bonitinho, vai documentar. Eu vou avisar a Secretaria de Educação. Tem o período certinho, não pode ter bebida alcoólica, não pode ter... Pode ser assim? Pode. Fez o aniversário da criança lá. Então, assim, de fato, isso me orgulha muito. Eu consegui, nesse período que eu fiquei lá, tirar a gestão democrática e participativa do papel e colocar em prática. Isso sempre foi trazer a comunidade para dentro da escola. E nesse inteirinho que a comunidade entrou, naturalmente,
as demandas vão se diversificando. Eu deixei de atender somente a parte pedagógica, a parte de desenvolvimento educacional. As mães começaram a não me cobrar, mas a me questionar e a me solicitar outros tipos de serviços. Por exemplo, diretor, estou com dificuldade de um remédio para minha filha. Estou com dificuldade de uma consulta. Estou com dificuldade de uma cesta básica. Não que eu desse essas coisas, mas eu ensinava o caminho. E aí, naturalmente, eu comecei a fazer parte dos outros departamentos e outras secretarias. Conhecendo um da saúde, o outro na administração, o outro na cultura, esporte, o outro no esporte. E aí, naturalmente... E aí o boom foi quando a gente tinha um terreno baldio do lado da escola, estava tendo muito problema com animais peçonhentos, sujeira e tudo mais. E aí, acho que foi a minha primeira atuação que chegou mais próxima de um vereador. Eu fiz um documento pela escola, levei na Secretaria de Serviços Urbanos, da época, não lembro quem que era o secretário agora, até não vou falar para não errar, para não ser injusto, mas levei e dentro de algumas semanas limparam, ficou uma maravilha. E aí começou aquela... Ô, diretor, por que você não sai candidato a vereador? Isso partiu dos pais. Poxa, você já faz o trabalho do vereador aqui na escola, por que você não tenta? Não tem condição. Uma coisa é você atender uma escola, outra coisa é você atender um município. Isso foi 2016. Seria a minha primeira candidatura seria em 2016. Mas aí eu me filiei ao partido, foi o PV, e tive uma aula de política que foi com o Ricardo. Era para ser uma conversa, com o Ricardo era para ser uma conversa, um almoço de 1 hora. Eu comecei a almoçar e terminamos, já estava à noite. Porque ele pegou um guardanapo, e aí eu mandar um beijo para Ana, que também é uma grande referência, né, para mim. Me ajudou muito nesse início. Maravilhoso, um beijo para Ana. E ele pegou um guardanapo e começou a falou de tudo, desde de como se portar como candidato até quociente eleitoral, como funciona, conta para cima, conta para baixo. E era uma referência, poxa, né? E aí eu falei, não, tá bom, vocês me convenceram, eu vou. Só que chegou no último dia, que isso eu prezo muito, eu precisava me afastar, né, do serviço, para poder, do cargo, e aí eu fui conversar com a minha mãe. Falei, mãe, eu acho que eu vou. E aqui uma coisa que a gente esqueceu de falar, minha mãe também já foi candidata a vereadora. Ah, tá. Já foi, se eu não me engano, anos 80, início de 90. E aí eu fui, perguntei para ela, e aí ela falou assim, você quer meu conselho? Eu falei, eu preciso do seu conselho, é a última palavra. Ela falou, não, agora eu não acho que você está preparado. Não é hora, você não está preparado. Eu falei, eu não preciso ouvir mais ninguém. Aí eu fui no Ricardo, falei, Ricardo, eu agradeço, mas tudo que você me ensinou, eu vou guardar, vou continuar estudando, vou continuar aprendendo, vou continuar me dedicando, mas agora eu não estou preparado. E quem falou para mim me conhece melhor do que qualquer pessoa no mundo, então eu não vou. E eu não fui. Que legal, né? E aí esperei 4 anos. E foram esses 4 anos, Roberto, que aí foi até o próprio Ricardo que falou assim, então aproveita que você não vai nesse ano, continua a sua gestão da forma que você está fazendo e tenta agora sair da escola com os seus trabalhos, seus projetos. Tenta divulgar mais, expandir, faça com que não só a comunidade escolar, exatamente, que seja referência para outras escolas, para outros bairros, para que as pessoas te conheçam. Crie uma identidade. E aí daqui 4 anos você vai estar preparado. E aí em 2020 foi onde eu falei, não, agora... E aí mesmo caminho para minha mãe. Ela falou, mas você não desistiu, né? Então agora vai, agora eu vou te ajudar. Aí eu fui. E aí teve também outras pessoas que eu tenho que ser grato, o próprio deputado Rodrigo Gambale, um grande abraço. Foi ele que pegou na mão e falou, não, vamos, eu ajudei. Tanto que eu não fui candidato em 2016, mas em 2017 eu me aproximei mais da política porque apoiei na campanha, ajudei. Acabou estando, aí, né, já comecei a me apropriar. Né? E aí 2020 foi a primeira tentativa. Eu tinha uma meta minha, particular, de votos, graças ao trabalho, graças aos pais, a comunidade escolar, a equipe toda que me apoiou, eu consegui ir além dessa meta particular que eu coloquei. E aí não ganhei a eleição, mas fiquei como primeiro suplente para uma primeira eleição. Achei maravilhoso, tal. E não tinha expectativa se ia assumir, se não ia assumir, e segui o trabalho. E aí no início do mandato, logo em janeiro, o Cacá recebeu o convite para ser secretário de transporte. Eu era suplente dele, assumi. Foi aí que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto lá. E eu fiquei esse ano, 2021, como vereador. Depois o Cacá retornou, em dezembro, finalzinho de ano. O Cacá retornou, foi aí que eu fui para a Secretaria de Esportes. Fiquei 2 anos na Secretaria de Esportes, aí teve aquela situação que aconteceu,
né? E eu ainda suplente do partido. Aí eu assumi de abril de... Foi abril? Não, foi abril ou maio? Foi abril. De abril de 2024 e aí fiquei até o final do mandato. Teve uma Mas, experiência. cara, eu falo assim, foi uma experiência espetacular para mim, primeira eleição, poder conviver com figuras políticas, você, o próprio Tonho, Muito obrigado. Fabinho, o Nicolas, sabe, o Mineiro, assim, pessoas que eu sempre falava isso quando eu subia a tribuna, eu falava assim, poxa, há uns meses atrás eu estava ali sentado assistindo vocês e sonhando em um dia estar dividindo esse espaço com vocês. E hoje eu estou aqui. É claro que é uma experiência, Dani, você não tem ideia. E eu falava muito assim, eu fazia reunião de pais na escola, eu falava para 150 pais brincar. Igual o Du faz as propagandas aqui, eu falava com os pais, brincava, tirava barato, fazia piada. Aí eu chegava lá na tribuna com 17 cabra lá, 16, né? E eu não conseguia, minhas pernas tremiam no começo. Mas aí depois você vai olhando um Roberto falar, você vai olhando... Vai quebrando aquele dogma, né? Não, vai embora. Mas você foi muito bem e eu lembro que eu brigava muito, não desmerecendo o secretário, não, mas eu brigava muito para que você assumisse, né? A secretaria, porque você era uma referência, referência de experiência. E nada melhor do que prestigiar uma pessoa que está ali, é fruto da terra, é raiz aqui, né? Vem com uma bagagem de sala de aula, de gestão educacional, né? Maravilhosa. Então, lembro mesmo, né? Embora tive problema, né? Na gestão, fui vereador por 5 mandatos, fiquei suplente. Então, a gente tem assim uma recordação muito boa e sei que você tem um futuro. Você tem uma visão muito boa, tem uma dinâmica e já traz isso lá de fora. Porque pegar uma escola, eu te falo como polícia que eu também nunca tive medo de desafios. Eu nunca tive medo de desafios porque eu sou um cara de resultado. Não pegava uma delegacia para chefiar, estava tudo ruim, eu tentava adequar, né? E a gente ainda é sonhador e quer resultado, né? Como você pega uma escola, só faltou a piscina, né? Sim. Mas você conseguiu fazer com que aquele prédio lá, aquela estrutura violenta, não fosse só uma sala de aula, um administrativo, fosse um aparelho para a comunidade, né? Então, eu vejo de você assim, a minha formação de advogado, mas eu tenho muito de psicologia, né? Então você é um cara bom, você é um cara que tem futuro e eu torço para que você dê certo na política. O que a gente fala do fundo do coração. Tem pessoas que a gente interage, tem pessoas que a gente não só interage. A gente vê futuro, a gente tem aproximação e você é um cara bacana. Mas vamos lá, né? Sexta-feira não adianta ficar só elogiando, né? Eu quero saber quem vai pagar aquela Heineken, né? Dia Mundial da Água, né? Nada melhor que uma água, né? Tu fala um pouco, senão você vai bater em nós aqui. E uma escola muito bacana lá, Primorosa Jorge, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a dona Primorosa Jorge, uma senhora muito competente. Tinha uma escolinha aqui no Castelo, Roberto. A dona Primorosa Jorge tinha uma escolinha no Castelo. Que legal. A mãe da Ana, né? Mãe da Ana, eu não conheço. Nossa, ela era... Ana que é espetacular. É uma família que é uma maravilha. O que eu dou de trabalho para Ana lá, com dúvida do SEDAI, mas e vou falar para você, aquela escola como referência na cidade não poderia ser outro nome do que Dona Primorosa. Ela era uma senhora dedicada, eu acompanhei a escolinha dela, eu vi, ela era muito dedicada às crianças, tudo. Como o Carlinhos Reis, por exemplo, quem teve o prazer de conhecer o seu Carlinhos. São nomes que referência, né? Marca a escola. Seu Sérgio. Paganucci, né? Então são coisas que marcam legal. Vamos isso lá, aí. gente. Estamos aqui no Espaço Nakashov, aqui, na direção de seu Natelso, Petri Vandrei, na técnica aqui. Estamos com a Dani, o Daniel de Sucatão. Um abraço a todos. Mandar um abraço pro doutor Ricardo, doutor Reginaldo, a Débora, doutora Débora. Fabinho, sempre vereador Fabinho, vereador Tonho agora. Ângela Castelo Mutoa, tá na nossa
sintonia aqui, tá nos acompanhando. Na pessoa dela, estender a toda a família, né? O Isso. Juninho, o Fernando e por aí vai. Um pessoal bacana demais aí. Mandar um abraço para todos vocês que estão aí com essa paciência. Também quero mandar um abraço lá para pessoal da Várzea lá, meus amigos lá do Sucatão. Aí, Bartô, fala presidente, tá aí, hein? Daqui a pouco nós vamos aí, por de trás do gol aí, ó, falar aí com os papos de boleiro, viu? Vamos Tava lá. acompanhando lá, o papo de boleiro. Você precisa acompanhar lá ir lá no Marcelão lá, Bom de bola, tá hein? tendo Tô bom de festival. bola. Não, bom de bola sou eu, pô, que sou o camisa 8 lá do Já Sucatão. vamos melhorar. Já É. Vamos lá. É isso aí. Ismael Albaminha tá aqui, hein? Aí, à um vontade abraço aí, aí pro Ismael aí. Albaminha, Camila Zanqueta chegou aqui também. Diego tá aqui. A Cris trabalha comigo lá no SEDAI. Grande abraço, acho que... Deixa eu ver aqui. O Henrique chegou também, do SEDAI. Dona Marinete tá aqui também. Um abraço e agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente. A audiência tá boa, hein, Du? Que legal, Bacana, né? A gente pô. fica muito contente. Preto também, falando em futebol. É, só goleiro. Bom de bola, Preto. É isso aí. E o Machadão também, né? Tivemos prazer de brincar com o Machadão lá no Ele- Sucatão, um grande jogador, né? falou O Machadão fazia, era bom de jogava muito lá na associação, né? Joguei lá também. No Nivaldo, né? Nivaldo e o Grande mestre Nivaldo. Zé Luiz, né? O que, É, Zé Luiz. Ele que cuidava lá, tipo, né? Era, A São Cris, coisas, a né? Cris tá aqui também, esposa do Elhão. Um grande abraço pro Elhão. O Elhão Elhão. do SAMU me ajudou muito nessas duas campanhas. Um A gente abraço falou- pra ele, pra A gente família. falou dos resultados e a gente pode esquecer. 2020, tiveram algumas pessoas que a gente tá aqui, somos políticos, né? A gente vive a política. Já estivemos em lados opostos, né, Roberto? Mas Campanhas, nunca... mas sempre de forma sadia. Então, eu preciso lembrar aqui das pessoas que me ajudaram em 2020 e que tem que ser lembrados. E Elhão foi uma dessas pessoas de 2020 e o Deca. O Deca agora está no grupo do Dr. Rafu. É, grande pessoa cara da também. Vila Santo Antônio. Uma liderança Grande figura. muito boa da Vila Santo Antônio, que me ajudou muito nesses projetos que a gente fez na escola. Ajudou você, né, Dani? O Deca, ele veio com faz um força, ele é um trabalho cara que e tem foi bem na eleição. prestígio, é. Foi Tem bem na eleição. prestígio Um não. grande abraço pro Deca, para toda a família, a Mara. Então, assim, a gente tem que ser justo e correto, Roberto. Embora não estamos mais no mesmo time, mas ele me ajudou muito. E em 2020 a gente renovou o time, então tem o Luiz Marcondes me ajudou bastante, o pessoal da Vila Santo Antônio através do Bia, seu Luiz do Pérola também, juntou uma turminha lá do Pérola. O Natan, né, o Leleco do Pérola, a Joyce. Quem mais? O Leleco também, que fez um trabalho espetacular na rua com a gente. O Zé do Salgado lá, aqui do Castelo, China da Padaria, toda a equipe do Fute dos Padoqueiros, que é um outro grupo que a gente tem, que joga aos sábados lá no campo do Castelo. E através do China, todo o pessoal ali do Castelo, Jardim Juliana. Tirei uns votinhos do Diego ali também, viu? Ai, que beleza. É. Pô, falando em Diego, eu tava vindo pra cá agora, Roberto, aqui pro Panacachove, passei ali no verão ali pra tomar uma água, encontrei vários taxistas lá, falou assim, ô, manda um abraço pro meu vereador lá, Diego de Souza, juntamente com a prefeita, limpou aqui o ginásio ali de esporte ali, não. Ficou bom, Teve ficou essa bom. chuva agora, você viu essa chuva que teve? Ficou bom. Não encheu lá, Roberto, eles agradeceram aí. limpeza absorveu. Não encheu lá, agradeceu, cara. Ali é crucial. Agradeceu a prefeita, agradeceu o Diego, porque a prefeita deve ir lá, juntamente com o secretário Nicolas, toda a equipe foi lá, fez uma limpeza legal, ficou muito bacana. Os taxistas estão mandando um abraço aí pra... Bora lá, um abraço para todos os Fala pra taxistas vocês aí que aqui, transportam o nosso pessoal. Ali foi um senhor trabalho, então, viu, Du? Porque esses 2 anos que eu fiquei no esporte, a gente fala, Lelé, que a gente tinha que... Às vezes caía essas chuvas, a gente falava, amanhã já é todo mundo de bermuda e Mas- chinelo pra secar o ginásio. A gente tinha que secar todo o ginásio. Eu fui secretário em Biritiba e uma das pastas, além de trânsito, segurança, era serviços urbanos, né? E o que ajuda muito é equipamentos, são os equipamentos. Hoje nós temos a prefeitura, e mandar um abraço pro Nicolas, tem feito Nicolas, um trabalho espetacular, né? Frente à pasta, tem um carinho para nos atender. E dizer o seguinte, hoje com os equipamentos se tornaram mais fácil. Nós não tínhamos a Pocan, né? E hoje com essa máquina aí, com esse equipamento, te ajuda muito a fazer essas limpezas nas cabeceiras, onde, né, estrangula a passagem de água e acaba fazendo um juntamento muito dos lixos. E ali você vai faz uma limpeza, e o Diego foi muito feliz em estar cobrando, porque o povo cobra mesmo, né? Faz parte. E o Nicolas foi muito rápido. Tanto que antes um pouco logo após a limpeza veio a chuva. Já foi logo o teste. E não tivemos nenhum Que bom, problema, que né? bom. Então, e também logo teremos aqui no Juliana também um barramento, né?
Não dá para falar que é um... Senão conta até da área, né? A gente terá um barramento e com certeza vai aliviar desde a Avenida Brasil Muito lá bom, no muito posto bom saber disso. subindo tudo. Vamos lá, a gente está falando aí mais uns Um abraços. abraço aqui pro Romualdo. Falando em 2020, o Romualdo andou com a gente também, ajudou bastante em 2020. E se Deus quiser, 28 vai voltar, né, Romualdo? Abraço, meu irmão. É isso aí. Que a gente leva esse bate-papo gostoso aí pra galera aí que nos acompanha. Sexta-feira o pessoal largou a cerveja, largou o churrasco, largou o pagode pra estar acompanhando. Pagode hoje, hein? Acompanhando o diretor Everton, é uma figura. Vamos lá, quem é que é responsável por isso? É, isso aí é a Mogi Fibra. Quero mandar um abraço pra toda a diretoria lá, a equipe da Mogi Fibra, que sempre parceiro da gente, tá aqui com a gente O aqui, ó. pessoal do poste, Que né? isso? E aquela galera que coloca aquela escada no poste, Leleco? E chega aquela internet bonita pra você ouvir aquele samba. É, a galera põe a escada Mogi lá, Fibra vem. na internet também, viu? Mogi Muito boa. Fibra. Ô, é o melhor que tem em Ferraz, pô. Pode ir lá, aí na Avenida Dom Pedro II ali, ó. Procurar as meninas ali, as meninas te dão uma atenção, ver o que você precisa, que nem você que é professor, precisa de uma internet bacana em casa, porque às vezes você tá lá fazendo um trabalho com a internet e acabou tudo. Agora, depois da pandemia, muita reunião online, né? É, muito, bacana. muito. Tem uma bacana. internet boa pra E o pior poder... que eu sou da época da máquina de escrever, né? Eu peno, mas É isso. Reginaldo lá que É. manda bem. Vamos E lá, fa- e Mogi fala- Fibra. É isso aí. Solta aí pra nós aí. É isso aí, falando de Dr. Reginaldo, quero mandar um abraço também lá pro meus amigos advogados lá da Souza e Lima, lá na Jacomo Zanqueta. Doutor Liberdade. É, os homens lá tá tudo no Polícia externo. prendeu, a gente tenta Que soltar. é isso? Uma equipe de advogado bacana lá, viu? Eu espero nunca precisar, viu, Leleco? Tô andando na linha ali. Eu sou trem, mas tô na linha. Vamos lá, pessoal. Bacana. Aqui direto do Nakachove, aqui, espaço maravilhoso aqui. Saudar todos vocês aí que estão pacienciosamente aí nos acompanhando. Aqui direto de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, aqui do bairro do Castelo. Uma noite maravilhosa, dia 21. Já estamos quase com o pé em abril, né? Tá voando o ano, hein? Tá chegando, tá chegando. Bom, a gente passa aí de 1h10 aí conversando O professor fala muito, hein, Roberto? Se você der corda, o professor fala. Bora lá. Sabe, Aqui, né? aqui A nós gente estamos... fala bastante. Antes das considerações final aí, eu quero mandar um abraço lá pra Monique Sorvete, que nunca deixa a gente com a garganta seca, sempre aquela gargantinha gelada. Monique Sorvete, eu vou sortear agora, Peter. Pode colocar aí a roleta que eu vou mandar 2 milkshakes já, um em seguida do outro. Já. E um aí, atrás do pessoal, outro. fazer um chamamento aí, a doutora Rosália aí, mandar as camisetas aí do espaço aí. Meu amigo Elias sempre tá com a gente aí, Elias. O Everton lá da sexta, mandar... Não, os homens aquela chega. cestinha. Então, Tá chegando, dois? Tá chegando. Um pote Tá chegando. irmão. Não, vou mandar até um abraço aqui pro Josué. Quero ver fazer um... José da Silva, a todos um abraço, hein, Fofão? Aquele seu bordão, vou usar aqui pra. abraço. Vou usar aqui. Vou fazer um desafio, quero chupar esse gargantinha gelada. E aqui ao vivo, Aqui ao vivo é só falar com ele. Eu quero saber, não quero saber quem não vai tem trazer, eu quero saber de Aqui não meter tem um beijo nesse jardim. Não, o melhor sorvete de Prepara Ferraz. essa roleta aí que nós vamos gelar Ferraz. Monique Sorvete. Tá também? Não, rolê só quem tá assistindo. Não, é só quem tá assistindo. É, pô. Até, não. vocês querem tudo também, pô? Já chega de um monte de Everton que passou aqui. O nosso diretor Vereador, tá dando risada lá. Eu tô Everton achando que ele Papai. também quer gelar a gargantinha. Ele gosta, pô, ele gosta. Pode soltar, Peter. Vamos lá. Tá fazendo uma parte técnica aqui que tá chegando os nossos auditores aqui pra acompanhar que tá tudo aqui certinho, né? E os caras não estão na tem- sacanagem, né, Du? Todo Não. mundo querendo entrar na roleta aí. né? Gente, todo Vai lado. entrar no pau, né? Pode soltar aí. Mandar um abraço pra Hilda também, Hilda. Tamo torcendo e orando para que você restabeleça logo sua saúde. Vamos lá, Hilda. Em homenagem a Hilda, vamos ver. Aí, ó, o Robson Nunes, hein? Aê! Elias. Ele busca esse sorvete. É lá na Monique Sorvete. Lá no calçadão ali, ó. Na casa de carne espanha ali, ó. Monique Sorvete ali. Você chegou no calçadão, olhou pra direita, tá lá, Monique Sorvete. Aí, Elias. Caramba. Já é o Sobrou primeiro um aí. pouquinho, traz pra nós aí. Manda o segundo aí, Aqui no Peter. Vivo Sem- Pode. Porque o tempo tá curto aqui.
Essa televisão aqui é cara pra caramba, eu não posso enrolar. Flávio Samir. Aê, Flávio, hein? Gargantinha gelada, hein? Flávia, é Flávia. Vê direito Flávia? que é a Flávia Samira. Dá uma olhadinha. Flávia Samir. Aqui, Flávia. Samira. Dá uma conferida. Flávia. Flávia, não é a professora Flávia. É, então tá com sacanagem. Ô, Maria, não põe muito leite moço não nesse tô não. armado aí, não. Que você já ia meter A um educação tiro vai nessa dominar o televisão, mundo, né? Roberto. Que é isso? Mas parabéns, Flávia. Parabéns, O Flávia. Paulo Freire já dizia isso também. Não. Vamos mudar aí. Parabéns a Flávia. Mais alguma coisa, Du? Vamos sortear mais um aí então, Pepe? Pra ver se vem um outro aí. Tá. Aproveitar e agradecer o Xisto aí também que tá nos acompanhando. Outro A professor. Melinda Zé. Outro professor. Isso aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu já tô eu vou fazer o achando. seguinte, como que é o nome da sorveteria? Monique, você vai pagar Monique, essa conta aí. um na minha conta pra sortear pra não ser um professor Um agora. só na sua Não. conta. Ah, Se for professor de novo, eu pago outro. Não, Vai. Então vamos lá, se Um na for minha professor, Eu pago outro. Não pode ganhar professor mais. Vamos lá. aí é sacaneira aí o negócio, tá aí, ô Leleco? Parecendo aquela da Parece festa da relação isso uva. aí. E olha lá, Não. Valquíria Romana, nossa amiga Valquíria. Parabéns, Valquíria. Pô, Não é até professor, que pelo fim. menos que eu saiba, não é professor. Aê, É isso aí, não, nossa amiga lá, Não é? até que ser. Tá vendo como é que Esse é o é, negócio? Valquíria, esse é meu, tá? Pode... A irmã da sua correligionária lá também, a irmã dela lá dos predinhos lá. Aí, Monique Sorvete, você tá vendo que aqui o negócio funciona. Valéria. Né? Pessoal, acompanha aí o Instagram da Monique Sorvete aí, arroba Monique Sorvete. Você vai ver lá. Te ajudou, eu sei. Olha, Silmara, vai estar todo o time completo lá. Viu, Elias? Tô monitorando aqui o Instagram aqui, que eu já falei pros meninos não mandar cartinha de namorado que as meninas tá estudando. Bora. Olha, não. Parabéns aí a Monique aí, que tá sempre aí nos prestigiando com esse sorvete. Vamos lá. Uma família muito gente boa aí, que Gente ama boa, o Diego Deus de Souza, continue abençoando ama a Dani da sempre. educação. A Dani também tá mandando um abraço pra toda a família Monique Sorvete aí. Bora. Bom, pessoal, a gente tem que encerrar, porque o diretor Everton também tem outros compromissos e para não ficar muito cansativo. Sim. Eu quero pedir aqui também, aí, em nome do espaço aqui, na pessoa do seu Natelso, para que leve o convite para a senhora, sua mãe, a dona valeu. Joana. Será um prazer tê-la aqui para a gente reviver um pouquinho os tempos de ouro, né, Ali da tem nossa história, cidade, hein? né? E vai ser muito legal. Diretor Everton, é um prazer estar contigo aqui, está sendo muito legal, uma interação muito legal, o pessoal está interagindo muito com a gente, para nós isso é motivo de orgulho, porque é um programa simples, espaço simples, mas a gente aqui tem o compromisso de estar levando um programa aí para as pessoas com muito respeito. Agradecer aqui por hora e dizer que você tem alguns minutos para fazer as suas considerações finais aí. Bom, mais uma vez, Roberto, agradecer em seu nome toda a equipe, o Du, a Dani, Daniel, Peterson, Petri, Andrei, seu Natelso. seu Natélcio, Daniel toda a do equipe, Sucatão. Daniel do Sucatão. Vou lá O jogar. Leleco, né, que tá aí. Leleco jeito de mania. Leleco veio com firmeza, né? E avisar o Daniel que eu vou lá num... É domingo que tem os Domingo, racha lá? mas aí é o seguinte, eu não sei se você vai conseguir ingresso, né? Porque tá esgotado. né? Tá cheio. Não tem uma camisa 10 sobrando lá? Não, E a a cerveja outra por minha é conta. minha, que eu jogo igual aquele jogador 8 do Corinthians lá. Só não me Tipo, leva no Nicolas, que foi lá, tomou toda a nossa cerveja, saiu caixa lá O e pagou Nicolas- uma cerveja. O Nicolas engana no futebol. Ele vai pra jogar, mas ele não sai da Do cerveja, do boteco, boteco. O Nicolas... Mas ele faz uns golzinhos de vez em quando. Então agradecer a equipe, agradecer pela receptividade. Como você falou, nesses ambientes simples, nesses ambientes onde a gente está entre amigos, é onde a gente fica mais à vontade, se sente em casa. E eu faço questão de retornar mais vezes. Vai ser um pra estar aqui prazer. com vocês, Já pode Pra- levar o convite. aprender com vocês. E agradecer o Diego também, ele que fez a ponte, né, pra vir pra cá. Inclusive, ele tá me devendo uns cafés, que faz um tempo que o Sedai me tira, assim, tanto o tempo que eu tinha, que às vezes dava tempo de passar ali e tomar um cafezinho com eles, eu não consigo.
Eu chego 7 horas e quando eu vejo já é 10, aí já acabou o horário de café. Fazer o seguinte, fazer um cafezinho lá, né, professor? Podemos fazer um cafezinho lá, e inclusive aproveitar a oportunidade, agora falando da política e fica à vontade. Solicitar a presença, né? Já recebi alguns amigos lá, o Esquisato já foi lá para acompanhar, para fazer. Ver a dinâmica ver como é que funciona. trabalho. Porque às vezes eles podem dar uma contribuição, podem ajudar a gente. Então, senhores vereadores, né? O Nicolas já passou por aqui, o Esquisato foi lá. Então, a casa está de portas abertas para todo mundo. Para mim vai ser uma honra, um prazer recebê-los e aprender com vocês e dividir também, né? Porque o vereador, ele tá lá para ajudar o serviço público a caminhar, a fluir. Então, é importante que vocês estejam presentes, é importante que vocês conheçam, até para poder cobrar, né? Cobrar, acompanhar e ajudar. Tem pessoas que não sabem qual que é a dinâmica lá, né? Ele pensa, é o SEDAI, mas não sabe que tem toneladas de alimentos, quantidade de fornecimento, as dificuldades loucura, né? Que a gente passa lá, é importante saber. Porque aí, quando o político sobe na tribuna, ele sabe o que está falando. Porque às vezes não falar com propriedade. Não conhece e aí não tem condições de falar. Então é importante que todos conheçam. E para nós que fazemos a gestão desses espaços, é importante ter o apoio da classe política para poder ajudar o serviço a fluir. Agradecer a minha família, meus filhos, minha esposa, minha mãe, que eu não sei, mas acho que ela estava assistindo ali, não consegui olhar. Mas agradecer por todo o carinho, por todo o apoio, todos os amigos, a referência. Se não fosse ela, eu não chegaria nem na metade do caminho. Olha que eu tenho mais coisas para alcançar, se Deus quiser. Agradecer os amigos que acompanharam, todos que assistiram, os que não puderam assistir, que vão assistir depois. Agradecer o Leleco, né? Acabou as férias, né, bebê? Agora é voltar ao trabalho, voltar para a rua, né? Agradecer toda a equipe do SEDAI pelo apoio, pelo carinho com que me receberam lá, pela paciência por estar ao meu lado. São momentos difíceis, como a gente falou aqui durante o nosso bate-papo, às vezes, não vou negar não, que às vezes passa pela cabeça e fala, nossa, eu estava tão tranquilo, acho que eu vou... Não, mas não, desistir não faz parte do meu trajeto até aqui, da minha trajetória, e não vai ser dessa vez, a gente vai conseguir colocar as coisas no caminho, eu vou aprender tudo que tem que aprender. Impor o seu ritmo. Impor o ritmo, e a gente vai fazer, se Deus quiser, e a equipe contribuir, a gente vai fazer um bom trabalho, vai levar alimentação de qualidade para as nossas crianças, para as nossas escolas, e agradecer também e parabenizar as nossas guerreiras, Roberto, porque assim, como eu falei, na escola eu tinha contato com 4 merendeiras. Hoje eu tenho acesso e tenho responsabilidade por 166 mulheres e alguns homens guerreiros que estão lá no chão da cozinha todos os dias, passando as dificuldades. Às vezes falta um ingrediente, às vezes falta um material, falta alguma coisa. E eles estão lá assim, suprir, né? Pode faltar qualquer ingrediente que for na merenda, mas o principal que a gente aprendeu em casa com as mães, que é o carinho, o amor na hora de fazer a comida, esse eu tenho certeza. Esse aí esse é o melhor tempero que tem, né? E elas não deixam faltar, pode faltar tudo, mas esse não falta. Então, dar um grande abraço para todas elas. E o apoio também da secretaria, né? Exatamente, a equipe de supervisores que está... A equipe de supervisores faz o acompanhamento pedagógico e administrativo na escola, mas também passa pela parte da alimentação escolar, e eles fazem essa ponte comigo, são responsáveis também. E a gente está sempre em link, estamos sempre conversando. Eles me dão muito apoio. A Paula, pela oportunidade, agradecer a oportunidade que ela me deu de estar lá, desempenhando essa nova função, por todo o apoio que ela está me oferecendo e me ajudando. A Ana nem se fala, porque a gente sabe que, enquanto secretário, as atribuições da Paula são inúmeras. Então, ora ela está com a prefeita, ora ela está atendendo um vereador, um secretário. Eu não tenho tanto contato direto com ela, mas, em contrapartida, eu tenho contato quase que diário com a Ana, e ela não deixa por onde. Ela sempre me atendendo, sempre me orientando, sempre me colocando no caminho certo. Entendi. E agradecer também, que a gente não pode... que foi quem... como que eu vou dizer? Foi quem atestou a minha ida pro SEDAI, que é a nossa prefeita, né? Que ela vem fazendo um trabalho grandioso na cidade. A gente sabe que tem dificuldades, tem muita coisa para crescer, tem muita coisa para avançar, muita coisa para melhorar, mas dentro das possibilidades que nós temos. Ela é da educação. E ela é da educação, tem um olhar especial, e também através da equipe, que aí eu saio um pouquinho da educação. Às vezes eu tenho que ter um contato com secretaria de governo, às vezes eu tenho que ter um contato com secretaria de administração, jurídico nem se fala por conta dos
dos contratos, por conta dos processos de licitação. Tem que ter sempre um apoio. Tem que estar sempre, jurídico, né? sempre próximo Aliás, dos secretários. Todos os cargos de destaque mexem com muito dinheiro, Exatamente. muita licitação, e aí Então, tem que ter esse constantemente agora eu estou frequentando ali a secretaria do Pedro, que é a mesma situação. Mandar um abraço pro Pedro Um também, abração que é pro excepcional, Pedro, né? ele é um cara que... Assim, eu me espelho muito no Pedro, sabe, Roberto? Assim como ele é um funcionário de carreira e ele está fazendo um trabalho espetacular na Secretaria de Administração. Ele é uma pessoa de acima da Fazenda. média, né? Ele é um cara espetacular, E humilde. o carinho que ele nos atende Carinho. lá, né? E da mesma forma que eu citei a Paula, ele tem uma demanda muito extensa, né? Muito grande. Ele atende muitas pessoas, muitos vereadores, muitos secretários, sempre com a prefeita. E aí, enquanto não consigo falar com o Pedro, tem o Pio, que atende super bem, que é o coordenador. Que é outro. O Luciano, ele está outro sempre à cara disposição. De um coração, hoje, né? Uma simpatia. hoje mesmo. Eu até falo para ele, toda vez que eu inicio uma conversa com o Pio, eu falo, Pio, me perdoa, mas eu preciso que você me oriente e tal. Não, Everton, fica sossegado. Pintou a dúvida, pode me chamar. E é muito legal, né? É você não conhece, né? Você tem expertise em tantos caminhos, né? Em tantas funções. Aí, de repente, você pega uma que é um desafio. Se você não tiver pessoas para tirar aquela duvidazinha, às vezes uma dúvida pequena, mas destrava tanta coisa, né? Exatamente. Você esbarra numa coisa grande para quem não tem experiência, mas para uma pessoa simples, ele tira aquilo lá do caminho e você, né? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio ali que vai desde os servidores do departamento até as escolas, os diretores também, pela paciência, que às vezes eles pedem e cobram, e tem que cobrar mesmo. A função do diretor é essa, como eu falei quando eu cheguei no SEDAI. Eu tinha a visão da alimentação escolar como diretor, então eu via de fora para dentro. Hoje eu estou dentro do SEDAI. Então eu tenho a visão que eu não tinha quando era diretor. Então, lá você estava na ponta, hoje você está numa posição eu também cobrava, eu também exigia, eu também notificava, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e é a função do diretor. O diretor, ele é responsável pelo bom andamento da escola e é o papel dele cobrar. Então, senhores diretores, podem cobrar, podem me ligar, podem mandar mensagem, às vezes não consigo críticas, atender. Né, sugestões. Exatamente, é um trabalho coletivo. E hoje, para a gente encerrar, o que você, com essa sua experiência no SEDAI, que hoje você está lá coordenando, o que você pode dizer que vai mexer para melhorar? Tem alguma coisa? Porque a gente tem que estar sempre buscando a perfeição. Sim. Do seu ponto de vista, tem alguma coisa que você possa imprimir nesses próximos meses para melhorar a dinâmica? Sim, hoje, assim, embora ainda me considero num período de adaptação e familiarização do departamento, mas já diagnosticamos, não eu sozinho, mas toda a equipe, inclusive, nós fizemos uma formação para todas as merendeiras, que foi espetacular. Agradecer também ao pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos, que cedeu espaço para a gente. Nós atendemos as 166 merendeiras com formação específica técnica com as nutricionistas. A gente conseguiu, através de parceiros, oferecer um café bacana para elas. Foi um dia marcante, né? E muito bom para todos nós, até para a gente se conhecer, porque eu estava chegando naquele momento. E naquele momento nós conseguimos, que também não é tarefa das mais difíceis, mas diagnosticar o nosso principal problema hoje. Hoje o nosso principal problema não é a questão do fornecimento, não é a questão da qualidade dos produtos que chegam e estão distribuídos. Também é um problema, mas hoje o nosso principal problema, que já tem processo encaminhado, inclusive agradecer a Paula por me atender prontamente e dar andamento ao processo, é a quantidade da mão de obra. Hoje a gente precisa urgentemente ampliar o quadro. A distribuição também está altura? Tá, a gente está conseguindo dar conta, está chegando dentro dos... Quantidade? Sim, está tudo dentro dos... Os contratos estão acontecendo, então assim, eu já passei por momentos que simplesmente acabou, não deu tempo de finalizar um contrato para iniciar outro, e a gente na escola tinha que dançar miudinho para fazer as coisas acontecerem, que a criança não pode ficar sem alimentação, e sem alimentação não tem aula. E é cronometrado, né? Exatamente, e assim, a gente está conseguindo atender essas demandas de armazenamento, transporte, entrega, distribuição, só que a gente precisa, dentro das cozinhas, ampliar a quantidade de merendeiros dentro da cozinha. Porque a gente sabe que a função do merendeiro, ela é uma função nobre, mas ela desgasta o físico da merendeira. Trabalho é trabalho. É um trabalho pesado,
tem que carregar, dependendo da quantidade das escolas, de alunos, é panela pesada para lá, é panela pesada para cá. Mexendo com fogo. Mexendo com fogo é uma função desgastante. Então a gente precisa de uma reposição. A gente tem algumas merendeiras que estão em idade de se aposentar, outras já saíram, algumas passam em outros concursos e vão embora. Então, assim, a reposição ela é muito importante. Hoje eu já identifiquei isso como minha principal meta hoje é essa. Esse ano eu preciso abrir um concurso. Já tem um concurso vigente, a gente tem uma classificação vigente, agora a gente precisa só convocar essas merendeiras. Que legal. Já entrei com a documentação necessária, já passei para a secretária já está encaminhando. Não vai perder tanto tempo para guardar, editar ou publicar. Se fosse fazer um novo concurso, demoraria mais. Então, peço aos diretores, às nossas merendeiras, um pouquinho mais de paciência, que eu estou pegando firme, a gente está trabalhando firme, e a Paula e toda a equipe da secretaria, está todo mundo empenhado nessa missão. Vamos lá. E sinal que a educação quebra barreiras, tudo. Sabe onde chegamos hoje? Lá em Petrolina. O pessoal do Petrolina News está mandando um parabéns aqui para vocês, mandando um abraço para vocês. Um abraço para ele, que Deus abençoe, com muito sucesso lá, e obrigado por nos acompanhar. News, hein, seu Nateus? Hilda Vitória, um forte abraço aí, muito obrigado aí pela sintonia, por estar com nós aí mais essa vez, tá bom? Sabe que todos nós aqui do Nakachove estamos na torcida por você. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando ao final de um programa muito gostoso, viu, bacana. Diretor? E já, desde esse momento, está convidado a voltar outras vezes. E a gente vai estar fazendo outros balanços, né? Vai chegar aqui e vai nos dizer que já conseguiu repor o quadro e que está dando curso, sindicato, que parceria é muito importante, né? Não podemos largar tudo nas costas do município, do estado. A gente, tem uma manutenção na escola. Traz a comunidade, né? Eu sou dessa época ainda. A comunidade, né? Participa. E ela vai ter mais carinho pela coisa, né? Então é maravilhoso. Pertencente, né? De fato. Agradecer o senhor e a senhora aí por nos acompanhar até agora, nessa noite gostosa. Agradecer a presença do diretor Everton e sucesso na sua jornada lá, que seja uma profícua gestão. Agradecer aí também todo nosso corpo técnico, o Petri, o Vandrei, coordenados aí pelo nosso diretor Seu Natels, presença do Daniel, do Leleco, da Dani, Dudu, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Que tenhamos aí um começo aí, uma noite agradável, que tenhamos também um fim de semana também com muita saúde, muitas benções, e agradecer a Deus pela oportunidade, e até a próxima.